Aula de número 100 na sequência geral do curso, nossa sexta e última aula de resolução de questões do módulo Primeiros Socorros. Antes de começar essa aula, eu quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando desde o princípio e parabenizá-los também pela perseverança, determinação. Sei que muitos já obtiveram o sucesso da aprovação e muitos outros ainda nos acompanham nessa caminhada. Foram muitas horas de trabalho, dedicação e esforço, tanto da nossa parte quanto da parte de vocês que vêm nos acompanhando. Parabéns a vocês e que venham as próximas 100 aulas. Questão 35 diz o seguinte: dentre os cuidados que devem ser adotados com uma vítima em crise convulsiva está cuidados que devem ser adotados com vítima em crise convulsiva. Alternativa A nos propõe provocar vômito. Será? Provocar vômito em vítima com crise convulsiva seria mesmo um procedimento adequado? Certamente não. Podemos então eliminar a letra A. Alternativa B. Mantê-la hidratada, oferecendo-lhe água. Mais uma vez, quem elaborou a questão tentou argumentar com mantê-la hidratada, induzindo você ao erro, oferecendo-lhe água. Bom, nós já sabemos a essa altura do campeonato que oferecer líquido à vítima de acidente não é procedimento adequado, portanto, a alternativa B pode ser eliminada. Alternativa C. Molhar o rosto com água morna. Também não corresponde a um procedimento em caso de prestação de primeiros socorros a vítimas em crise convulsiva. Desconheço a informação. Podemos eliminar a letra C. E a alternativa D. Deixar que ela se recupere sozinha, protegendo sua cabeça para evitar traumas. Entendam bem, segurar uma vítima que estiver em plena crise convulsiva não é um procedimento em caso de prestação de primeiros socorros, mas proteger a cabeça da vítima, evitando com que ela sofra traumas na região do crânio, isso sim é um procedimento adequado, portanto, a alternativa D é a resposta da questão 35. Questão 36. Qual o tipo de lesão mais comum em acidentes de trânsito? Lesão mais comum em acidentes? Seria hemorragia? Não, não é hemorragia. Pode eliminar a letra A. Parada cardiorrespiratória. Apesar de ser comum esse tipo de lesão, a parada cardiorrespiratória não é a mais comum das lesões. Podem eliminar a letra B. Fraturas e contusões? Sim, essa é a resposta. Fraturas, contusões, qualquer tipo de lesão que seja resultado de pancada é muito comum em acidentes de trânsito. Portanto, a alternativa C é a resposta da questão 36. Analisando então a alternativa D, onde fala que queimadura é o tipo de lesão mais comum. Não é, conforme vimos, fraturas e contusões são as lesões mais comuns em acidentes de trânsito. Podemos eliminar a letra D, ficando então como resposta da 36 a alternativa C. Questão 37. Uma pessoa, ao fechar a porta do veículo, teve seu dedo amputado. Nessa situação, o procedimento correto é... Vejam que a questão pediu o procedimento correto. Alternativa A. Desprezar o dedo arrancado e levar a vítima o mais rápido possível para o hospital. Desprezar o dedo? Não. Levar a vítima o mais rápido para o hospital já entra na questão do remover a vítima, só em último caso. Portanto, também eliminaria em razão dessa situação. Alternativa A, errada, portanto, sendo eliminada. Alternativa B, recolher o dedo e colocá-lo no álcool. Não conheço isso como um procedimento para casos de amputações. Pode eliminar a letra B. Alternativa C, recolher o dedo e colocá-lo diretamente no gelo. Diretamente no gelo não é conduta adequada. Nós vimos isso no decorrer do curso.
apesar da gente aprender que a parte amputada deve ser acomodada no gelo, ela não pode ter contato direto com o gelo, sob a hipótese de queimar os ligamentos e impossibilitar o reimplante dessa parte amputada. Alternativa C, eliminada. Alternativa D, embrulhar o dedo em gaze, colocá-lo num saco plástico e no gelo. Vejam, antes de colocar no gelo, 2 procedimentos foram adotados. Embrulhado em gaze, colocado em saco plástico, para depois então ser colocado no gelo, evitando o contato direto da parte amputada com o gelo, e este sim é um procedimento adequado. Portanto, a alternativa D é a resposta da questão 37. Questão 38. Qual a relação compressão-ventilação quando um socorrista executar procedimento de reanimação cardiopulmonar em uma vítima adulta? Bom, essa questão é uma questão que requer bastante conhecimento. Primeiro, relação compressão-ventilação. Isso está se referindo ao ritmo. Quando eu faço compressão e ventilação, que correspondem à manobra de reanimação cardiorrespiratória, eu devo observar qual ritmo. Isso que a questão pede. Só que, conforme aprendemos no curso, há uma diferença de procedimento quando essa manobra é executada por um ou 2 socorristas. No entanto, é importante a informação aqui passada: um socorrista. E também é relevante a condição desta reanimação ser executada em uma vítima adulta. Tudo isso faz diferença na hora de responder a questão. Qual alternativa corresponde ao que está proposto na questão 38? Alternativa A, 5 compressões e 1 ventilação? Não. Esta seria a relação compressão-ventilação para crianças ou, em caso de vítimas adultas, se estivesse sendo executada por mais de um socorrista. Alternativa A, eliminada. Alternativa B, 5 compressões e 2 ventilações? Não existe esta relação dentro das técnicas propostas pela prestação dos primeiros socorros. Alternativa B, eliminada. Alternativa C, 10 compressões e 2 ventilações? Também não existe essa relação dentro das técnicas propostas pela prestação de primeiros socorros. Alternativa C, eliminada. A resposta é alternativa D, onde diz que serão 30 compressões para cada 2 ventilações, e realmente essa é a resposta. Apesar de ser uma pergunta um pouco mais complexa, isso ficou bastante claro no resumo e na explicação da respectiva aula. Portanto, se você ainda tem alguma dúvida, por favor, retorne a essa aula, não permitindo que qualquer dúvida ainda o impossibilite de responder tal questão. Resposta da questão 38, alternativa D. Questão 39. O termo técnico que indica ausência de movimentos respiratórios é... Esse não é um tipo de questão muito comum em prova, porque ele não está diretamente relacionado à prática, e sim mais para o lado teórico ou técnico. O termo técnico quer dizer o nome técnico que se dá à ausência de movimentos respiratórios. Seria dispneia? Não. É algo parecido com isso, mas não é dispneia. Alternativa A está eliminada. Seria eupneia? Observem, também tem eupneia, né? Também não é. É algo parecido com isso, mas não é a alternativa B. Seria então apneia? Lembram? Sim. Esse é o nome dado tecnicamente, o termo técnico, à ausência de movimentos respiratórios. Apneia. Uma vítima com apneia é uma vítima que perdeu os movimentos respiratórios. E a alternativa D, o termo taquipneia, apesar de existir, não é o termo adequado para ausência de movimentos respiratórios. Portanto, a resposta à questão 39, alternativa C. Questão 40. Marque a alternativa que corresponde a uma forma correta de transporte de acidentado, quando não houver suspeita de fratura na coluna. Observem
que foi colocado aqui para a gente em casos de não haver suspeita de fratura na coluna. Alternativa A, imobilizado em uma maca. Você pode transportar uma vítima imobilizado em uma maca? Claro que sim. Alternativa A serve como resposta. Deixei marcadinho aqui. Alternativa B, tipo cadeirinha. Sim, conforme mostrado na aula, o transporte tipo cadeirinha também é válido para casos onde não haja suspeita de fratura na coluna. Alternativa B serve como resposta. Eu posso marcar A e B? Não, eu não posso marcar mais de uma alternativa. Quando isso acontece, eu corro o olho na alternativa D e certamente lá vai estar escrito todas as alternativas acima. E realmente esta é a resposta. Analisando a letra C, que também diz sentado em uma cadeira, tudo bem, transporte tipo cadeirinha ou sentado numa cadeira, que apesar de parecido, não são a mesma coisa. Caso ainda tenham dúvida, por favor, retornem essa aula para que essa dúvida não mais exista. Mas todas as três técnicas aqui são admitidas desde que não haja suspeita de fratura na coluna. Alternativa D é a resposta da questão 40. Com isso, nós concluímos essa sequência de aula de resolução de questões no módulo de primeiros socorros. Enfim, a partir da próxima aula, entraremos no módulo tão pedido por todos. Foram milhares de e-mails, milhares de reivindicações, telefonemas de todo o Brasil, pedindo para que as aulas de mecânica fossem postadas, porque realmente há uma grande dificuldade dos candidatos dentro desse conteúdo. Apesar de ser um conteúdo que cai em menos questões em prova, o pessoal realmente tem muito interesse nesse tipo de disciplina e a partir da próxima aula, então, estaremos dando início ao módulo de Mecânica Básica de Veículos. Um abraço, até a próxima.